A gente começa falando sobre o dilúvio. A gente sabe que o Ma'in, né, é a inundação. Então, essa palavra Ma'in, como eu vou escrever aqui em português, a palavra Ma'in é inundação. E essa questão aqui está sendo dita agora, essa inundação, vamos colocar aqui, ó, inundação. E vai ser o que vai acontecer com o dilúvio. Dentro desse dilúvio, a gente vai ter uma coisa sendo discutida agora. Aqui agora a gente tem uma imagem, né? A gente sabe que Ma'in foi a inundação, o dilúvio. A gente está falando sobre o dilúvio. Então, a gente tem um embrião. Só que esse embrião, ele é espiritual. Então, é aqui que vai estar a discussão agora sobre esse dilúvio. Se você parar e prestar atenção nas questões do corpo, e destruir tudo que você veio trabalhando através desse tempo, estudando a Kabbalah, né? E você está construindo dentro de você essa espiritualidade que é tão dura, que é esse embrião. Lembra que desde o começo a gente falou que Adão era um embrião e que ele está sendo construído dentro de você. Então, o dilúvio aqui, ele está falando exatamente dessa inundação que você vai receber, desses pensamentos que vão começar a invadir a sua mente. E aí, se você continuar, você vai ter muitas outras barreiras e enfrentamentos que são muito importantes e fazem parte dessa caminhada. Então, esse dilúvio, como ele está sendo dito, ele vem uma força de dilúvio. Ele é implacável. Várias vezes a gente vê as inundações e elas não deixam nada para trás. A água, se ela está num quantitativo muito grande, ela é muito forte. E são de uma forma que deixa um rastro de violência atrás de si fora do comum. A água, ela tem esse poder de fazer isso. Então, aqueles que vão passar por esse dilúvio são aqueles que vão conseguir entrar dentro da arca. A pessoa entra dentro da arca e ela, então, ela começa a entender mais profundamente todas essas questões. E essa arca, vocês vão lembrar que ela tem uma medida. Ela tem uma medida. Ela tinha 300, não era, de comprimento, e ela tinha mais 30 de altura, mais 50 de largura. Como era a nossa arca. E ela era feita assim. Por que ela era feita assim? Porque quando nós substituímos essa numeração pelas letras hebraicas, então a gente vai ter exatamente, vamos colocar, ó, 30, que é o Lamed, 300, o Shin, o Nun é 50, só que a gente coloca ele, nesse caso, como Nun final. Então a gente tem Lashon. O que é Lashon? Língua, idioma. Tá vendo? Idioma. Então, o que estava se falando ali era de um idioma. Não era de forma nenhuma de outra coisa. Olha, idioma. Qual era a construção da arca? Era de letras hebraicas. Você pode colocar aqui dentro todas as letras hebraicas que você quiser. Então, lá dentro da nossa arca, ela vai ter todas as letras hebraicas, elas estão desorganizadas, elas vão precisar ser todas analisadas profundamente, e a gente não vai poder dar bobagem ou, né, ficar de bobeira com essas letras, porque senão a gente
não vai compreender as coisas. Então está cheio de letras hebraicas dentro da nossa arca, que é um lashon, ou seja, um idioma. Muito bem. Com isso, a gente sabe que tudo foi criado através do hebraico, os idiomas, as pessoas, os seres humanos, e que todos esses testes internos, que agora que você é um bebê, e se você realmente está adentrando a Torá, vão acontecer com você. E o dilúvio ele é implacável, ele pode destruir tudo. Ele pode destruir tudo que você construiu dentro desse sistema, dessa espiritualidade. Os desejos que vão surgir, eles não vão suportar as perguntas. Ou seja, são aqueles que não vão conseguir entrar na arca, não vão entrar nos segredos. Aqueles que sucumbem aos seus desejos, a vontade de não estudar a Torá, a vontade de não se dedicar com toda a alma e todo o coração. É por isso que durante a caminhada muitos vão esmorecendo e vão se afastando da Torá, e talvez não seja para mim, talvez tudo isso seja, sabe, tudo uma ilusão, tudo isso faz parte desse dilúvio. E aí aqueles que entram na arca, não entram na arca, eles realmente vão morrer. E aí já não é metáfora, aí é realmente uma realidade, porque eles não construíram essa alma que seria necessário para eles chegarem ao próximo estágio. E eles vão morrer nas suas próprias águas, nos seus próprios desejos. E diz lá na Torá que toda a carne pereceu e tudo que se movia sobre a terra, né, estava lá. Aqui nós temos uma parte que é um paradoxo, que apesar de toda a sua crueldade, também a inundação purifica, porque é dito que no final toda a terra foi lavada. A gente vê isso também através do mikvê, dos ritos de limpeza que existem, que realmente acontece essa limpeza toda vez que a pessoa se banha em águas. No entanto, purifica apenas aqueles nos quais os desejos de alcançar o mundo espiritual prevalecem. Essas águas vão destruir, né, os que não conseguem ter desejos bons, e vai inundar e limpar as pessoas que estão dentro da arca. Com isso, é como se o homem, né, ao quisesse esse desejo, ele tivesse essa força implacável de querer o mundo espiritual, de querer Hashem, de desejar, né? E aí ele nem vai ouvir essas perguntas racionais que chegam para ele, porque elas são racionais, elas perguntam por que você está fazendo isso. Olha as pessoas que estão ao seu redor, olha quem conseguiu ter a melhor profissão, o melhor carro, etc. As pessoas que estão viajando, e se você pudesse estar lá também, ao invés de estudar a Torá, de se envolver nesses estudos, tudo isso são perguntas, né, que vão avançar dentro de você, vão avançar e eles têm um objetivo. Essa pergunta, ela está na cabeça de todas as pessoas no mundo, e todas essas pessoas têm um objetivo. E não importa qual ou o que eles desejam. No caso, a pessoa que realmente consegue subjugar esses desejos, essas vontades, agora eles são como Noé. Eles vão começar a construir uma arca, Lachon. Então, eles vão começar a estudar muitos livros, vão escolher o professor certo, o ambiente certo, eles também vão estar ali com seus inúmeros desejos dentro dessas percepções, esses desejos são individuais e que estão ainda para ser corrigidos, mas mas eles vão ser corrigidos. A arca ela vai seguir por esse dilúvio nas águas da inundação, mas os desejos, pouco a pouco, eles vão sendo corrigidos. E aí diz: então veio o dilúvio, porque agora a arca foi construída, porque agora você já tem um entendimento maior, porque agora as guerras internas elas começaram a existir dentro de você.
E aí sim chega o dilúvio. Você teve um tempo para construir a arca. Você teve um tempo para entrar dentro da arca. E a chuva virá durante 40 dias. E a água aumentou, levantou a arca para que subisse acima da terra. Aqui nós devemos entender o que é 40 dias que tanto a Torá fala. Então, 40 dias durante o qual o seu corpo atiraram-lhe com todos os seus desejos, a sua pergunta, são 40, tá vendo? E o 40, ele está ligado a duas perguntas. Por quê? Primeiro a gente tem um mem, juntamente, deixa eu só, um mem, juntamente com o re, ma e mi. São duas perguntas. Veja, sempre o 40, que é o mem, está à frente. Então, ma e mi. Essas são as perguntas. Quem, para quê? Essa é a pergunta que sempre vai surgir na caminhada da Torá. Quem e para quê? Por isso que Ma tem a gematria de Adão e Mi tem gematria 50, que é daquele nível 50 para alcançar a Torá. A gente vê que Ma, que tem a gematria de Adão, Aleph, Dalet, Mem, ele só falta um Re, 5, para alcançar a divindade. Então, ele precisa desse Re para ele alcançar o nível 50. Então, Ma e Mi são duas perguntas. 40 é um número que é significativo e profundo, né? Ele significa na espiritualidade muitas coisas imensas dentro da Torá. Por isso, os 40 anos no deserto e os 400, que está ligado a 40, porque são números que se correspondem do preço da cova de Marpelá, os 400 homens de Esav que foram atacar Yaakov. É lógico que 400 é um múltiplo de 40, mas a gente sabe que essas coisas podem acontecer dentro da guimatia da Torá. E dentro disso, nós estamos falando de dias aqui, a pergunta é, nós estamos falando de dia? O número 40, na verdade, ele representa qualidade de doação e a qualidade do Criador. Na verdade, não são dias, é um grau a se alcançar. A gente viu que o 40 é o número, o valor gemátrico da letra Mem. E a gente sabe que o Mem ele pode ser escrito de duas formas. A Kadosh Baruch Hu, o santo de Jacó, ele permitiu que o Mem existisse de duas formas, de uma forma aberta e de uma forma fechada. E que tudo isso não era simplesmente porque era algo, um capricho pessoal, mas que tudo isso tinha uma representatividade muito profunda dentro da Torá. Então, a gente pode ver que um mem fechado, ele se assemelha a um espaço fechado. Exatamente o momento que nós estamos chegando agora, no tempo em que nós estamos dedicando a nossa alma a Shem, que é o tempo da retificação das nossas almas. A gente começa com o mem aberto e termina agora no último tempo, com o mem fechado, cada um com o celular na mão, olhando dentro desse mem fechado, uma tela de computador, podendo aprender a Torá. E isso tem outro significado muito importante. Esse espaço fechado, ele pode ser construído também dessa forma, dos Dalets. Então, a gente sabe que Dalet não deve se ler Dalet, mas Delet, e que Delet em aramaico é porta, e que uma porta, ela te leva a algum lugar. Na questão da porta da Torá e da porta que nós estamos falando aqui, ela pode ser formada por dois Dalets. E aí nós temos
a questão de uma porta dentro desses 40 dias sendo construída. Está vendo aqui? Eu não consigo aproximar muito, mas dá para a gente ter uma ideia geral de como essa porta ela vai funcionar. O gráfico aqui, a proximidade do PowerPoint não me permite chegar ali ao que eu quero, mas veja, são 2 Dalits, é o que eu consigo fazer aqui, gente, mas seria 2 Dalits fechados, o que formam esse main aqui fechado. E essa questão da palavra porta, né, a palavra Dalet, ela é aramaica, e quando a gente coloca esses 2 Dalet de cabeça para baixo, a gente tem aqui um mem fechado. Veja, depende dessa configuração de juntar ele ali, o que eu não estou conseguindo fazer por causa do gráfico, como eu expliquei. E é assim que está falando. No entanto, quando se chega um momento, eles se abrirão, ou seja, essas 2 letras irão se abrir. No momento que você está na arca, chega um momento que essa arca vai se abrir, e se você conseguir suportar esses 40 dias de ataques à sua mente. E se você não quebrar, a água vai levantar essa arca, você vai flutuar na superfície. Isso significa que as 2 letras Dalet bloqueiam e formam uma letra selada, que é o men que flutua. É isso que a Torá está falando, é isso que você está sentindo agora dentro da sua alma. É essa explicação que te leva a essa doçura da divindade que atinge a sua alma nesse momento. Você se torna, então, um embrião espiritual. Você está lá, no ventre da sua mãe, mas não de uma forma como nós conhecemos, mas de uma forma onde você está sendo gerado espiritualmente. Esse mem representa a mãe superior, o ventre divino, que vai proteger e cuidar de você, vai lhe alimentar, e você vai ficar sob a sua proteção integral. Mesmo que venham os pensamentos, se você ficar dentro da arca, se você cuidar da sua espiritualidade, você não vai poder ser alcançado, porque essa mãe divina, essa espiritualidade, ela não vai deixar. Enquanto você vai crescendo lá em cima, né, a sua mãe superior, que é chamado de Ima ou Biná, ela não vai deixar nada lhe machucar. Você começa a flutuar nas águas para o mundo superior. Existe agora uma ida, uma subida que está fazendo você se aproximar mais no céu. E aí diz, no texto da Torá, e ficou somente Noé. Justamente com que estava, juntamente com que estavam com ele na arca. Assim a água se transforma de uma força destrutiva, aquela água que está lá fora, e Moshe, que estava dentro da arca, em luz de misericórdia. E essa luz é só para você e para todos aqueles que também querem alcançar e que vão alcançar. Porque mesmo aqueles que estão fora, eles vão alcançar a retificação, mas através de dores e problemas sérios que vão enfrentar nas suas vidas. E essa água, ela começa a te limpar, ela vai te ajudar a avançar, você sobe acima dessas águas e dessa inundação, e o mundo está sendo afogado, dilacerado. E eles estão assim por causa dos seus egos e sucumbindo às questões dos seus corpos. É assim que o mundo funciona. Agora que a gente sabe que a gente pode limpar, que a gente pode avançar somente através da Torá, a gente não pode deixar o tempo que passa cair sobre nós e fazer com que esse dilúvio acabe com esse embrião espiritual. Mas o tempo também vai passar, esse embrião ele vai criar, né, essa força dentro do men fechado,
E para que você faça isso, você vai ter que realmente levar a sério. Você vai ter que começar a ler os livros cabalísticos, o Ari, Baal Hassulam, estudar a Torá, e você vai ter que lavar a si mesmo, vai ter que tirar tudo aquilo que era a sua formatação interna do tempo passado, onde somente você era levado pelo ego. Então, essa é a única forma que existe de você realmente avançar. E você vai ter que banhar-se nessa luz de misericórdia, ela vai começar a surgir em você. E através desse estudo correto, irá purificar desse lado de fora, de toda dessas informações, dessas lógicas fora do mundo espiritual, tudo isso vai ser limpo. E essa força espiritual, ela vai te encher por dentro. Então, quando você começa a se abrir para essa luz e a sua qualidade de doação, assim ela vai entrar em você, porque agora a própria luz pode perceber que ela tem espaço, o que não existia quando todos os seus sonhos e os seus egos e tudo aquilo que você desejava não deixava tudo na mão de Hashem. Isso não quer dizer que nada disso não vai acontecer, mas que agora você não se preocupa com isso. Isso é uma preocupação somente do eterno, porque você sabe que ele está a todo momento se doando para todos. E algumas pessoas vão receber o eterno de forma material, sonhos nesse mundo, e tudo aquilo que seu ego diz para ele que é bom. E essa luz de misericórdia é que vai ajudar a revelar um desejo no meio de todos os outros desejos. E esse desejo que surge no meio de todos os outros desejos é que é chamado Noa, ou Noé, como nós conhecemos. Como as águas da enchente, a mesma luz inunda o desejo e as forças dentro de você, que precisarão ser completamente encharcados, para que eles possam ser usados posteriormente. Se eles não tiverem encharcados por essa luz de misericórdia, então certamente você falhará. Quanto tempo os seus desejos devem permanecer dentro da arca? Para que você possa aprender a sair dela e avançar espiritualmente. Essa parte vai ser feita pelo tempo necessário que as águas da inundação superem a terra, ou seja, os desejos que ainda restam dentro de você. Até que ele se afogue na luz de misericórdia, te limpando de tal forma, de todos esses desejos, para que vocês possam usá-los corretamente. O seu único desejo interior pessoal é conhecido como Noé. Todos os outros desejos são aquelas forças que vão ter que morrer, ser inundadas, consertadas, e diz ainda: as águas diminuíram progressivamente até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, os topos da montanha se tornaram visíveis. Aqui nós estávamos na arca, separados de todos os desejos egoístas. Nós tivemos que ter esse tempo. Você não usou, mas manteve dentro de livros e os pensamentos de ascensão espiritual como um embrião no útero da sua mãe, que é Biná. Você está sob a proteção do Criador, protegido ali dentro da arca. Então, dentro desse estado, você foi ao paraíso, revelou todas as coisas, mas agora você já está crescido e maduro. Então, você vai ter que emergir, você vai ter que ver que o mundo está se aproximando. E é a hora da saída da arca. Até esse momento, você estava orando, rezando pelo seu nascimento, que é chamado de levar uma reza para o Criador. Essa sigla MEM, que é reza, tem um M,
que é um Men, e um Nun, é Ma'in no Kivim, as águas do sexo feminino, referindo-se a um líquido amniótico, como nós ficamos dentro desse líquido, agora também assim é chamado. Isso significa agora que você deve começar o seu próprio caminho, deixar o seio do Criador, que como as águas femininas, para nascer e começar a trabalhar com seus desejos egoístas. Até agora, eles ainda eram leves. Você não os levou para dentro da arca, eles ficaram lá fora. Mas você ficou deixando eles lá fora no tempo certo para você trabalhar com eles. Então, agora é a hora que você vai começar a corrigi-los. E conforme você vai fazendo isso, você fica mais perto do mundo espiritual, do Criador, uma vez que o objetivo final é somente a correção. A correção. É isso que nós estamos fazendo aqui. A tão sonhada correção. Nada mais. As outras coisas são somente coisas do cotidiano e uma distração. Então, você deve ter sempre em mente que você está aqui para uma correção que envolve também outras pessoas a quem fazem parte de você mesmo. E essa correção, ela é do seu ego, daquilo que domina a sua vida. Então, quando você realmente consegue passar por todas essas etapas, você vai se sentir livre, você se sente imortal e tudo vai ser um mar de felicidades para você. E é isso que o Criador quer para você. Esta é a única condição que você vai ter que se dedicar e ter e ser para estar perto dele. Você começou a percorrer esse caminho, então eu falo para vocês, não parem, para que as águas não quebrem, para que as águas não invadam essa questão desse seu nascimento espiritual e para que você possa sair inteiro e verdadeiro. E que no final de tudo você possa olhar para Hashem e falar: eu te amo acima de todas as coisas porque eu convivo contigo e sei quem tu és. Bevi